Amados irmãos, amadas irmãs, quem vos cumprimenta mais uma vez é o seu irmão em Cristo, o pastor Ednei Rodrigues. Nós estamos juntos mais uma vez para aprendermos do Senhor Jesus, aprender da palavra de Deus. E como nós falamos, hoje nós vamos estar falando a respeito de um tema, que é na verdade hoje falando sobre depilação. Depilação é pecado, a mulher, o homem pode se depilar. E eu quero nesta noite, à luz da palavra de Deus, trazer esse estudo para os irmãos, para que nós venhamos aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. Amém, meus irmãos? Nós vamos nesta noite estudar a palavra de Deus. Nós queremos trazer uma palavra revelada do Espírito Santo e que nós possamos realmente sair com o nosso entendimento, com a nossa fé renovada. Efésios, capítulo 5, capítulo 4, irmãos. Efésios, capítulo 4 e versículo de número 17, amém? Efésios, capítulo 4 e versículo de número 17. Capítulo 4 de Efésios e versículo 17, para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estudo dessa noite, é pecado a depilação? Vamos meditar então. Todos encontraram? Vamos ler junto? A santidade cristã, ela é oposta aos costumes dos gentios. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do vosso coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, meus irmãos? Aí está a palavra de Deus, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17, que nós vamos embasar o nosso estudo dessa noite. Eu quero dizer para você que eu não sou dono da verdade. Paulo escreveu para Timóteo que nós estamos aqui para ensinar e que as pessoas possam se salvar. Não vamos obrigar ninguém a fazer nada. Eu quero, meus amados irmãos, esclarecer. A Bíblia diz em Zacarias, que no capítulo 4, versículo 6, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a Bíblia diz também em São João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo, o Espírito Santo convence. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, eu creio que muitos vão discordar, não vão crer, mas nós estamos aqui para trazer o ensinamento à luz da palavra de Deus, amém? É a luz da palavra de Deus. Primeira coisa, irmãos, a Bíblia, ela fala que os costumes, a santidade cristã,
ela é contrária, ela é oposta aos costumes dos gentios, ao costume do povo do mundo. Quando nós conhecemos a Jesus, o nosso corpo, a nossa vida, antes de aceitar Jesus, estava entregue aos prazeres, estava entregue ao pecado. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos com a nossa vida agora, nosso corpo, e não é mais para fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito. Meus amados irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse estudo, é muito importante. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então observe bem, nós vamos entrar nesse texto, nós vamos entrar nessa mensagem, lá em Gênesis. Olha que a Bíblia diz, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles. Irmãos, eu fui estudar sobre esse tema, depilação, e eu quero compartilhar com vocês o que eu descobri, o que eu consegui encontrar. A depilação, meus irmãos, seja ela nas pernas, sobrancelha, nas partes genitais, né? Ela é algo que foi criado pelo homem. Eu vou mostrar para vocês sobre a origem da depilação. Onde surgiu a depilação? Como surgiu a depilação? Eu vou trazer para vocês algum estudo e eu quero mostrar para vocês algo interessante. Se você está com a sua Bíblia na mão, abra por favor em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1. E versículo 26 em diante. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, e sujeitais, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que essa sobre a face de toda a terra, e toda a terra que há fruto, que há da semente, ser-vos-ão para mantimento. Observe, meus irmãos, o versículo de número 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Então, quando Deus, ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ele olha para Adão e Eva, ele disse que tudo era bom, tudo estava bonito. Então, meus amados irmãos, na criação de Deus, quando Deus cria Adão e Eva, eu tenho certeza que Eva não estava depilada. Ela não estava sem os pelos, porque era adulta. Então, se tinha os pelos, alguma finalidade tinha ali. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Eu quero dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos bonitos. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Então tudo que Ele fez em nós, tudo que Ele criou em nós, é perfeito. Não tem por que nós mudar aquilo que Deus fez. Se Deus achasse interessante que a gente não tivesse pelo, não teria pelo. Mas eu quero mostrar para vocês, dentro da Bíblia, e também cientificamente, que a depilação era antibíblica. A depilação não tem amparo da palavra de Deus. Com certeza Eva não estava depilada. E ali ela já estava madura, ela já estava pronta para frutificar. Meus amados irmãos, eu quero trazer para vocês a origem da depilação. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte:
Nós não estamos aqui para contender. O que a gente está vendo hoje nas igrejas, o que a gente está vendo hoje nos crentes, é uma apostasia muito grande. Os crentes modernos, os crentes estão cheios de vaidade. E a vaidade entristece o Espírito Santo. A vaidade, ela afasta a presença de Deus em nós. Quanto mais simples o crente, quanto mais humilde, quanto mais ele aceita a vontade de Deus, mais Deus vai lhe usar. Mais Deus vai fazer a obra na sua vida. Então, a pergunta é, o que eu tenho feito, tem me aproximado de Deus? Essas doutrinas que têm se colocado hoje, as igrejas aceitando o pecado, a vaidade, tem afastado, irmãos, o homem de Deus, tem afastado as pessoas da doutrina do Senhor. Muitas pessoas dizem, mas pastor, há uma confusão. Uns pastores pregam que pode, outros falam que não pode, pode só um pouco, a outra não. Irmãos, eu estudei muito sobre isso, eu não tinha uma formação formada sobre isso, e agora eu tenho embasamento bíblico para pregar para vocês, que Deus condena a depilação, independente se é sobrancelha, independente se é perna, independente se é partes genitais, independente se é parte íntima, e eu vou provar para vocês por que surgiu a depilação, por que se tornou uma moda, por que hoje todas as mulheres querem depilar. Não é questão de higiene não, não é questão de limpeza não, porque se fosse questão de higiene, o homem também teria que depilar os peitos, depilar as pernas, então não é questão de higiene, porque se fosse questão de higiene, os homens também teriam que raspar as pernas, rapar os peitos, né? Então não tem nada a ver uma questão de higiene, é uma questão totalmente diferente. Vamos, pastor, mas se amanhã não depilar, o que vai acontecer? Nada. Os pelos no corpo da mulher, eles ajudam, eles não estão ali, eu estava estudando sobre isso, uma dermatologista falando sobre isso, a retirada dos pelos do corpo da mulher, principalmente dos órgãos genitais ali, aquela retirada dos pelos, há uma grande possibilidade da mulher atrair doenças sexualmente transmissíveis, doenças transmissíveis. Então, Deus não vai apoiar uma coisa que traz doença, que traz infecção, traz irritação. Mas vamos lá, vamos por detalhe, vamos passo a passo. Onde surgiu, pastor, a depilação? As primeiras evidências de homens que se depilavam surgiram no Egito. No Egito antigo, as rainhas ali já se depilavam. Então, só para os irmãos entender, olha o lugar que surgiu a depilação. Então não foi Deus que criou, não. Não foi Deus que criou, não. Foi no Egito. O Egito é o quê? O Egito representa o pecado, irmãos. O povo de Israel estava escravizado no Egito, então Deus tirou. Então as coisas que vêm do Egito não servem para nós. Então a depilação, ela não serve para o crente. Vamos entender. Então a origem da depilação, ela é no Egito. Vamos examinar a Bíblia. Olha só, meus amados irmãos. Usavam-se ali substâncias, procedimentos. E ali se fala que até os homens e mulheres se depilavam. Olha para os irmãos entenderem uma coisa. Observe bem a palavra de Deus. Então no Egito, depois começa na Grécia. E aí somente as mulheres começam a envolver com a depilação. Né? Os homens começam a deixar a depilação. Hoje voltou, né? Hoje está uma situação realmente complicada. O que fez, o que levou a essa moda? A depilação é moda, irmãos. A depilação, ela surgiu ali naqueles países, no Egito. Então a Bíblia fala que os costumes dos cristãos é contrário aos costumes dos gentios. Então daí dá para perceber que os costumes do povo do Egito não servem para nós.
Aquilo que foi criado no Egito não serve para nós. Então, se Deus entendesse que eu tinha que nascer sem pelo, se você pegar, se você estudar a ciência, você vai ver que cada parte do nosso corpo, cada cabelo do nosso corpo, ele tem uma finalidade, né? Principalmente a mulher ali nos órgãos genitais, as raízes do cabelo ali são mais profundas. É por isso que quando a mulher depila, há uma ardor, há uma inflamação muito grande, né? Então, veja, meus irmãos, aí a irmã está aí, pastor, misericórdia, o que eu vou fazer? Deus te criou bom, tudo que Deus criou é perfeito, não vai acontecer nada, você vai ficar servindo a Deus. O teu corpo não é teu, é tempo do Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, que surgiu no Egito, o que acontece? Olha só, eu quero trazer para você alguns estudos que eu peguei hoje. Na verdade, a moda, o que fez a depilação estourar, virar um sucesso no mundo inteiro, foi a moda, pornografia e o sexo. Então esses três itens, eles fizeram que a depilação das pernas das mulheres, as partes íntimas das mulheres, tivesse uma aceitação muito grande. No fim do século XIX, quando o impressionismo florescia na Europa, até o século XX, a depilação se popularizou cada vez mais entre as mulheres. Ela foi associada à beleza, à higiene e o que é sexualmente atraente. E a questão da higiene aqui não faz sentido nenhum, porque as próprias dermatologistas dizem que não tem nada a ver essa questão com limpeza, higiene, nada a ver depilar com higiene. O que vai limpar é água e não depilar. Na verdade, o que fez foi a beleza da mulher e aquilo que é sexualmente atraente. Olha, os primeiros anúncios de serviço de depilação em salão de beleza das capitais brasileiras começaram a circular nas revistas femininas por volta de 1915, segundo reportagem do Globo. Olha só, primeiro foram os pelos da sobrancelha, buço e axila, que foram aparados e removidos. Nesse momento, a higienização do corpo feminino começou a ser vendida como sinônimo de beleza. Então, o que aconteceu, irmãos? Olha só, e a indústria da beleza, com cosméticos e outras invenções, pegou carona. Na década de 1930, começaram a surgir cremes depilatórios, aparelhos de depilação nas farmácias. A publicidade também reforçava o ideal de uma mulher limpa, o que significa estar depilada. Então, realmente, o que o homem, o mercado de trabalho, as empresas, viu ali na depilação uma maneira de ganhar dinheiro, de explorar. A depilação, na verdade, foi uma maneira de explorar o corpo das mulheres, de explorar a beleza. Eu vou explicar para vocês mais coisa. A exigência que se depilasse outras partes do corpo, como as pernas, as partes íntimas, foi em parte consequência da moda. Crente não vive de moda, crente não vive de invenção, crente vive da palavra, crente vive da doutrina. Então, o que é colocado, eu estava lendo uma matéria sobre isso hoje, um certo homem, ele viu muitos quadros de mulher nua, ele viu muitos quadros de mulher, ali as partes íntimas depiladas. Ele foi deitar com a mulher e a mulher não estava depilada. Então aquele homem se revoltou. Então as pessoas alimentam o que vê. O ser humano alimenta, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós chegarmos a dizer que a depilação é necessária por higiene, nós vamos dizer que Deus é sujo. Então Deus nos criou sujo. Se o pelo é coisa natural, irmãos, a gente não pode mudar o natural. Então, se nós dizer que é por causa de sujeira, então Deus é sujo. Porque foi Deus que criou em nós. Foi Deus que fez em nós, no homem e na mulher. Amém, meus amados irmãos? Então, olha para você ver, aqui no Brasil,
Um país onde é verão durante 9 meses do ano, esse hábito se espalhou rapidamente. Não é à toa que nós somos conhecidos internacionalmente pela Brazilian Wax, ou seja, a depilação total do órgão reprodutor feminino. Olha que coisa, né? O Brasil é conhecido como o país da depilação. É o país que mais se usa biquíni. É o país que mais as mulheres... o país onde as mulheres usam mais roupas curtas. Então a depilação... Olha só, escute bem. A pornografia também tem seu papel na difusão cultural da remoção dos pelos. O pornô mainstream acessado pela internet hoje exibe corpos lisos com pouquíssimo ou sem nenhum pelo. A pesquisadora ouvida pela BBC, Frances Bozello, enxerga uma relação entre as representações sem pelo no corpo feminino da arte clássica e renascentista, da pornografia moderna. Ambas passam pelo olhar e os desejos masculinos. Então vocês observem bem, a imagem da mulher depilada, ela se tornou a imagem pornográfica. Esses filmes, eu estava lendo sobre isso, os filmes pornográficos, irmãos, os filmes pornográficos, eles venderam essa imagem de mulheres nuas, depiladas, mulheres realmente, né, com as roupas ali sensuais, mostrando ali o corpo liso, e ali acaba trazendo excitação, ali acaba trazendo erotismo. Então esses filmes pornográficos, eles criaram a mulher sem pelo, criaram essa imagem que a mulher não pode ter pelo, e aí é isso que vem da imagem da pornografia, e isso diante de Deus é lascívia, desejos carnais, desejos mundanos. Então observe bem, nós lemos nesta noite que a santidade cristã, ela é oposta, ela é contrária aos costumes dos gentios. Então veja, meus irmãos, a depilação nada é para a exposição do corpo. Eu vou mostrar para vocês um site interessante que eu achei aqui hoje. No século XX, especificamente nos anos 20, a moda foi revolucionária com vestidos e blusas sem manga. A partir daí, as axilas não depiladas começaram a constranger as mulheres. Então, observe bem, porque as revistas editoriais de moda decretaram que remover os pelos era essencial para adotar o novo modelo de vestuário. Então, quando surgiu as blusas sem manga, quando surgiu as roupas sem manga, foi aí que começou a depilação também. Aí virou moda. As mulheres queriam andar com os braços de fora, expor seu corpo. E o crente, irmãos, ele não vai expor seu corpo, né? Então ali eles se sentiam constrangidos de expor o seu corpo. Então a própria mídia, revistas, editoriais de moda decretou, não, olha, tem que remover todos os pelos. E moda é assim, lançou, né? Principalmente coisa vaidosa, principalmente que não presta. Então a questão foi no século XX que começou então as mulheres usar roupa sem manga, blusa sem manga. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Observe bem, pode ir glorificando ao Senhor. Quem está entendendo a mensagem, pastor, estou entendendo, estou compreendendo. Amém? Nós não estamos aqui para confrontar ninguém, estamos aqui para mostrar que os costumes dos crentes, dos salvos, é contrário aos costumes dos gentios. Amém, meus irmãos? Observe bem. Então, essa é a questão dessa moda nos anos 40, nos anos 20, começou a questão da depilação das axilas. Então a pessoa diz, mas pastor, é falta de higiene. Não, irmãos, não existe isso. Negócio que as mulheres de hoje querem andar com tudo de fora.
Então, a depilação é para exposição do corpo. Você vai expor seu corpo para quem? Você tem seu marido, você tem seu esposo. Então, não tem porquê você se constranger. É como você não tivesse gratidão por aquilo que Deus fez. Aí é o pecado da ingratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças a Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês nesta noite. A gente não pode mudar o uso natural. O Senhor falou comigo hoje assim: meu servo, a pessoa que depila o corpo, que depila qualquer parte do corpo, as mulheres, é como se fosse pintar o cabelo. As mulheres não pintam cabelo, muda o uso natural. É o natural de Deus. Você não pode mudar o que Deus criou. O mundo pode te achar estranha, te achar esquisita. O mundo pode achar nós esquisitos. Mas o importante é que Jesus nos acha lindo. O importante é que Jesus nos ama. E nós estamos preparando para encontrar com Jesus. E nós estamos preparando para subir para o céu. É para a eternidade que nós estamos preparando. Então, meus amados irmãos, nos anos 40, surgiu a minissaia. Anos 40, surgiu a minissaia. Então, tudo que faz o homem pecar é a mídia. A mídia, ela lança a moda, ela lança... Então, tudo que a mídia lança, a mídia é satânica, os canais de televisão é satânico, pornografia satânica, então tudo é satânico. Então nós não podemos ficar olhando o que o mundo faz. Nós temos que fazer aquilo que a Bíblia ensina para nós. Nós não vamos andar nos costumes dos gentios, porque eles vivem uma vida separada de Deus, uma vida de ignorância. Olha só, anos 40, surgimento da minissaia. Assim como as axilas, primeiro foi a axila. As pernas também começaram a ganhar atenção especial na depilação por conta do vestuário. Observe bem, foi na década de 40 que os vestidos e saias começaram a ficar cada vez mais curtos. Posteriormente, deram origem à minissaia. E manter os pelos das pernas não era agradável por uma questão estética. Então não é questão de saúde, não é questão de higiene, é uma questão de mostrar teu corpo. E o crente não está para mostrar teu corpo. Então, quando surgiu a minissaia, quando surgiu esses pedacinhos de pano, foi aí que a depilação nas pernas ganhou espaço na vida das mulheres. Então começaram a depilar. As mulheres até então, chegou um tempo, irmãos, tem um tempo da história que as mulheres não se depilavam tanto. Tinha mais respeito. Então, olha só, nos anos 40, começaram então começaram as mulheres a usar vestido curto, e então aí elas sentiram, a mídia colocou na mente das mulheres a necessidade de depilar as pernas. Nós vamos fazer o que o mundo faz? Hoje os homens estão depilando, irmãos. Hoje os homens, marmanjo, barbudo, estão rapando as pernas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que analisar dentro da palavra de Deus, para que nós não possamos cair nessa situação tão terrível, essa situação tão pecaminosa, que nos afasta de Deus. Outra situação também eu quero falar para vocês, nesta noite, eu quero falar para vocês algo interessante da parte de Deus. E pastor, e a questão, aqui tem a parte, né? Eu estava ouvindo algo sobre isso aqui, menos roupa, assim a mensagem que eu vi, ó, sites, né, de empresa, menos roupa, menos pelo. Meus irmãos, então,
é a questão, a depilação surgiu na necessidade da mulher expor seu corpo. E isso não é o nosso caso. O crente salvo, ele não tem por que andar com as pernas de fora. É por isso que a mulher tem que usar saia abaixo do joelho, irmãos. É por isso que as irmãzinhas rebeldes aí com mini saia ficam com vergonha de andar como uma serva de Deus, envergonhando o evangelho, envergonhando a doutrina. Aí você não, hoje, olha essa rebeldia como é que tá. Você não vê mais batismo com o Espírito Santo. Você não vê crente mais falando de língua estranha, não vê mais profecia, está acabando tudo. Por quê? Porque hoje só querem saber de vaidade. Aí você vai pregar essa doutrina, principalmente esses crentes mais novos, são os mais rebeldes. Esses mais novos são os mais rebeldes. Não querem aceitar a doutrina de Deus. Então observe bem que a depilação não é questão de saúde não, nem de higiene. É uma questão de exposição do corpo. Menos roupa, menos pelo. A evolução, olha aqui, ó. Olha, a evolução da depilação acompanhou da moda. À medida que as saias foram ficando mais curtas e os pelos das pernas foram desaparecendo. Então veja, meus irmãos, que coisa terrível. É a coisa realmente terrível. Não é verdade, meus irmãos? Então veja que o homem, veja que o Brasil é um dos países mais terrível, né? Olha, o estouro da depilação no Brasil, a trajetória se deu nos anos 60 com o surgimento do biquíni. Agora nós falamos da blusa sem manga, da mini saia. A blusa sem manga foi para rapaz a axila. A mini saia surgiu para rapar as pernas. Isso não é de Deus, isso é coisa do diabo, irmãos. E agora o biquíni serviu para quê? Para rapar as partes íntimas, as partes genitais. Olha só, meus queridos irmãos ouvintes, com o surgimento do biquíni, é claro, de sua maior companheira, a depilação íntima. Aqui no Brasil, preste atenção, aqui no Brasil, um país onde o verão é durante 9 meses do ano, esse hábito se espalhou rapidamente. Então, não é à toa que somos conhecidos internacionalmente pela Brazilian Wax, ou seja, depilação total do órgão reprodutor feminino. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Então a depilação das partes genitais, era normal a mulher ter pelo. Era normal, não era sujeira, não era imundícia, era normal. Agora, quando o biquíni surgiu, as mulheres queriam ir para a praia, queriam ir para o mar, banhar nua, os homens de sungão. Aí foi que eles ficaram constrangidos e começaram então a depilar as partes íntimas. Não foi por questão de saúde, não. Não foi por questão de higiene, não. Foi pura vaidade mesmo. Foi pura sensualidade. E Deus condena a sensualidade. E Deus condena a lascívia. Está lá em Gálatas, irmãos. As obras da carne. Nós não podemos contra a palavra de Deus. Toda essa situação que foi criada não foi por causa de higiene, foi por causa da exposição. E o Brasil, segundo os estudos, é o país que mais cria situação para isso. É o país que as mulheres andam mais nua. Então, meus amados irmãos, e outra coisa, a depilação, ela excita o sexo ilícito. Eu estava vendo, não sei em que site que eu olhei sobre isso, estudando aqui hoje, que as revistas pornográficas
que vende os filmes pornográficos, eles usam a depilação como forma de atrair clientes. Então a pessoa que usa depilação, ela quer ficar sensual. Ah, eu quero ficar toda depiladinha pro meu esposo. Isso aí é lascívia. Isso aí é sensualidade. Isso aí é pecado diante de Deus. A Bíblia é muito clara que o pecado de lascívia é obra da carne, irmãos. Nós lemos nesta noite que a santidade cristã, ela é oposta, ela é contrária aos costumes dos gentios. Então nós não vamos, irmãos, andar pela moda. Então hoje isso aí é uma coisa normal dentro das igrejas. Isso aí é uma coisa que ninguém prega mais. Isso é uma coisa que ninguém quer falar mais. Eu mesmo, eu não tocava muito nesse assunto. Mas se é para nós ir para o céu, se é para nós ter a vida eterna, vamos aprofundar. Vamos buscar de Deus. Olha, eu ouvi tanta coisa. Irmão, o negócio de canal no YouTube está uma destruição. Eu vi um pastor falando, é vaidade necessária e desnecessária. Não existe isso. Ou é ou não é. Ou é de Deus ou não é de Deus. Não existe. Pode uma coisa e não pode outra. Isso é uma loucura. Isso é falta de discernimento. Então, você vai encontrar no YouTube aí uma grande divisão. Agora, eu vou ficar com a Bíblia. Tem gente, pastor, eu não sei, eu estou sem entender, eu estou confuso. Mas está aqui a santidade cristã. Ela é oposta aos costumes dos gentios. Nós não vamos trazer para dentro da igreja, não vamos trazer para o templo do Espírito Santo aquilo que foi criado no Egito. Nós não vamos trazer para dentro da igreja aquilo que foi criado no mercado pornográfico, para vender sexo, para vender sensualidade, meus irmãos. Então nós temos que suportar. Nós temos que viver, olha, pede a Deus, ora ao Senhor, não murmura. Pede ao Senhor. Pede a Deus discernimento. O que nós estamos precisando é buscar mais. O que nós estamos precisando é orar mais, é ler mais a Bíblia, é buscar mais conhecimento de Deus. Tem gente que fica pulando aí do canal para o outro, caçando um apoio para o seu pecado, fica caçando nem pastor, nem ministério, uma oportunidade para pecar contra Deus. Vamos aceitar a doutrina, irmãos. Vamos aceitar a palavra de Deus como ela é. Então, pastor, mas desse jeito quem vai subir? A Bíblia diz que no abreviar não vai ninguém. Então essa questão de depilação não é questão de ela vai fazer unha, fazer sobrancelha, fazer unha, vai depilar os peitos. Misericórdia, irmãos. Homem depilando as pernas. Ah, pastor, é por causa do calor. Calor é se for para o inferno queimar lá com Satanás. Calor é no inferno, irmão. Desconfia. Você vai rapar por causa de calor. Desconfia. Nós precisamos aprender. Olha, qualquer pessoa, pode ser o pastor que for, pode descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho, seja anátema. Não tem esse negócio de higiene não, Bíblia é Bíblia. A santidade cristã, ela é oposta aos caminhos do sentido. Se é que tendes ouvido e aprendido que a verdade está em Jesus. Então nós precisamos, irmãos, ter discernimento. Nós precisamos, pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. Pede discernimento de Deus. Senhor, me mostra.
Tem gente, pastor, mas meu marido vai me largar, meu esposo vai me deixar, vai não. Se rapar a perna, rapar a parte genital, segurar os casamentos, não tinha esse tanto de modelo divorciada, esse monte de mulher rica divorciada. O que segura casamento de crente é oração, é jejum, é obediência, é santidade, é santificação do corpo, da alma e do espírito, irmãos. Perna rapada não segura casamento de ninguém, não. Quantas mulheres modelos estão separadas? Quantos pastores mundanos estão com a vida destruída? A questão da depilação entrou no Brasil, o Brasil recebeu de braços abertos, porque é o país da sensualidade. É o país das mulheres nuas. Você pode olhar as igrejas, como é que estão, como é que os crentes estão vivendo. Olha a situação das igrejas. Olha a situação das mulheres nas igrejas, com saia curta, não vestir decentemente. Aí vão dizer para mim e para você que é doutrina de homem. Vão dizer para mim e para você que nós vamos virar macaco, que nós vamos virar bicho. Mas nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós não temos que prestar conta ao homem. Nós não temos que... Esta palavra aqui é para quem consegue compreender a verdade, irmãos. É um assunto delicado, sim, mas nós temos que entender que o que Deus criou em nós, está lá em Gênesis, tudo que Deus fez é bom. Ele já criou Adão e Eva para frutificar, para multiplicar. Uma mulher adulta, um homem adulto, ele tem pelo no seu corpo. E Deus não mandou Adão e Eva depilar. Não, não. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Para não... Tem muito pastor aí pregando doutrina. Pregando porta estreita, mas está aceitando tudo. Aceita o pecado. Então, eu vi um irmão falando, mas pastor, eu não sei o que eu faço. É porque você não estrutura a sua vida. Você fica aí com 20 canal, fica aí atrás de revelação, fica atrás de profecia, em vez de estruturar a tua vida na palavra. Por que Deus falou comigo, meu servo, você vai fazer essa campanha da preparação da vinda de Jesus, da minha volta, você não vai somente orar. Você vai pregar a minha palavra. Porque a palavra liberta, a palavra purifica. Então se você, meu irmão, não parar, não estruturar a tua vida, vai ficar aquele negócio, um fala uma coisa ou fala outra. Você precisa saber de que mais? Os nossos costumes, os nossos hábitos são diferentes. Alguém vai dizer para mim e para você assim, mas essa igreja, esse pastor, esse ministério, ele prega doutrina de homem. Qual que é a doutrina de Deus então? A doutrina de Deus é mulher andar mostrando a barriga? A doutrina de Deus é as mulheres andar seminua com os peitos de fora, perna de fora. É por isso que está cheio de pastor adulterando, pastor divorciado com 3, 4 casamentos. Larga a mulher velha, cheia de filho, a casa cheia de filho, e vai lá, pega uma novinha e vai falar em língua em cima do púlpito, e você fica ouvindo esse mano de lobo devorador. É hora de despertar, meus irmãos. É hora de nós despertar. É hora de nós levantar. É hora de nós alicerçar na doutrina de Deus, na palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, só para nós terminar, quem está aprendendo? Pastor, para de falar, pastor, misericórdia. Vamos falar. Vamos falar o que Deus está mandando falar. Vamos falar o que o Espírito Santo está mandando falar. Né? Então tem esses pastores aí, dando aí de pastor, fica aí xingando. Bota a imagem lá com aquelas caras grandes, igual cara de cavalo, né?
com aquela cara grande lá, e fica levando o povo para o inferno, levando o povo à perdição, levando o povo a trazer práticas egípcias, práticas mundanas, práticas pornográficas para dentro da igreja. Ei, eu quero falar para nós terminar, não saia não. Nós vamos orar agora, tá bom? Esse tempo é muito precioso. O tempo está muito breve, irmãos. O tempo está muito curto. Então Deus preparou esse trabalho para nós, essa campanha às 23 horas, é para nós chegar diante de Deus. Olha, faz prova com Deus, abandona tudo, serve ao Senhor. Você vai ficar mais humilde, mais dependente do Senhor. Vamos, meus irmãos, examinar esta palavra. Olha só, vamos ler esta palavra. Dermatologistas apontam 5 contras da depilação íntima. Escute bem, meus amados irmãos, faz prova com Deus. Existe 5 motivos que a dermatologista, um grupo de mulheres dermatologistas estudaram sobre a depilação. Vamos ver. As genitais naturalmente têm pelos. Toda genital naturalmente tem pelos. E eles estão lá por alguma razão. Deus não colocou o pelo na genital da irmã, na genital do homem, não foi de enfeite. Não foi por acaso. Então, essa dermatologista defende: arrancar os pelos dói por um motivo. Eles estão firmemente presos à pele e são parte do corpo. Tirá-los é arrancar as raízes, o que deixa uma ferida logo abaixo da superfície da pele. Olha para os irmãos verem que coisa interessante. Isso aqui foi um estudo feito por dermatologista. Quando vai arrancar os pelos da genital, dói mais do que em outro lugar. Porque eles estão firmemente presos à pele. Olha o que isso aqui é médico que está falando, viu? Eles fazem parte do corpo. Então, se você depila, irmã, você está arrancando o seu corpo. Você está tirando parte do seu corpo. E se acha que Deus quer isso? Deus quer você sentindo dor. Deus quer você sofrendo. Examine a palavra. Então veja, meus irmãos, quando a mulher arranca esses pelos, deixa uma ferida logo abaixo da superfície da pele. Então é por isso que quando a mulher se depila as partes genitais, surge ali ferimentos, surge ali inflamações e aquele sofrimento terrível, né? Então, a mulher quer ficar bonita a todo custo, a toda maneira, e nós precisamos realmente buscar de Deus. Amados irmãos, 5 doenças. O que a depilação traz? Olha, DST, doenças sexualmente transmissíveis. Isso aqui não é o pastor Ednei não, viu? Isso aqui não é eu não sou médico não. Eu não sou doutor de saúde não. Isso aqui são estudos científicos feitos por dermatologistas, mulheres que entendem de pele. Causa DST. Qualquer infecção que precise de contato para se espalhar será mais eficiente, facilmente transmitida se a pele estiver danificada. Herpes, HIV, HPV e outras doenças aumentarão em número com o trauma causado na pele. Então, quando você depila, você fica mais sensível
a sua pele, o seu corpo, ele fica mais vulneráveis a doenças, devido ao trauma causado na pele, naquela região sensível, você causa um trauma na pele. É coisa terrível, sim ou não, irmãos? Infecções. Causa infecções. Remover os pelos na depilação total, em especial, aumenta o risco de infecções. Algumas bactérias têm acesso ao interior da pele, onde nunca deveriam chegar. Então, quando você depila, você está abrindo espaço para as infecções. Pode causar infecções externas e até piorar a celulite. Olha que coisa terrível, irmãos. Olha a exposição. Então, Deus colocou aqueles pelinhos lá, não foi de enfeite. Tudo que está no nosso corpo, a sobrancelha, isso aí é científico. Eles têm funções, funcionalidades em nosso corpo. Como é que nós vamos tirar? Como é que nós vamos destruir? Pastor, mas todo mundo faz, mas nós não vamos fazer. Porque o nosso corpo não é do homem, é do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Então vamos, olha, queimaduras, pelos encravados e cicatrizes. Tirar um pelo significa abrir caminho para um novo, menor e mais fraco nascer. Ele pode ficar preso abaixo da pele, causar irritação e infecções a longo prazo. A depilação irrita a pele e, se feita repetidamente, pode ocasionar uma irritação crônica na pele e até cicatrizes. Você viu alguma vantagem aí, irmã? Irmãos ouvintes, irmãos também estão nos ouvindo, tem alguma vantagem a mulher depilar? Tem algum benefício para o corpo? Se os próprios médicos, dermatologistas, eles não apoiam isso, nós vamos apoiar. Nós que somos crentes. Então você observe que tudo surgiu pela sensualidade. Tudo surgiu pelo desejo da carne. Então o homem, o marido, esses crentes, esses esposos crentes, que ficam obrigando sua mulher a depilar, você vai para o inferno, irmão. Você fica forçando a sua esposa para depois estar fazendo sexo ilícito, posições ilícitas. Você vai para o inferno se não abandonar essas práticas do Egito, se não abandonar essas práticas malignas, essas práticas mundanas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Aí está o ensinamento. Já são 00:06. Como eu disse para vocês, quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é Deus. Agora, quem vai morar no céu não vai andar na vaidade de sentido, não. Não vai andar do jeito dos gentios, não. Os gentios e o povo, as igrejas mundanas.